frente, um retorno para a história! Aliás, os custos no futebol americano são altos. Os jogadores têm que comprar seus equipamentos. Os dirigentes têm que investir em seus times na busca de serem competitivos. Os valores sobem, o retorno é quase nulo, mas a paixão continua falando mais alto, como nos conta Ricardo Trigo. Se você imaginar que como jogador e dirigente eu comprei todos os equipamentos do Corinthians lá, que eram 60 capacetes e 60 ombreiras, por volta de 2009, entendeu? E aí depois eu queria ter um time competitivo, então eu pagava ônibus, avião, hotel, restaurante para todo mundo, salário de algumas pessoas. De 2007 a 2013 foi por volta de R$ 1.300.000. Aí depois eu parei de gastar essa grana e comecei a simplesmente fazer tudo em forma de vaquinha dentro do Corinthians Steamroller, porque senão não teria fim isso aí. Cauê Martins viveu exatamente essa fase do Corinthians que citou o presidente Ricardo Trigo. Porém, a realidade do futebol americano é bem diferente e a maioria dos jogadores paga para jogar. Se você pega um atleta que realmente não tem apoio, que o time não tem patrocínio, que é tudo do bolso mesmo, se for jogar pelo menos aí uns 2 campeonatos por ano, um estadual, um nacional, cara, eu vou chutar aí, é difícil falar um valor, né? Existem várias formas de se gastar, né? A pessoa que tem mais condição consegue investir mais, uma pessoa que tem menos, obviamente, investe menos. Mas, se ele tiver que arcar com tudo isso, viagens e tal, durante um ano, eu acho que você vai gastar aí pelo menos uns 7 a 10 mil reais por ano para se manter, jogar e viajar. Cristiano Mamed, sem dúvidas, pode ser considerado um apaixonado pelo futebol americano. Depois de terminar com a namorada para se dedicar ao esporte, ele investiu tudo o que tinha para comprar equipamentos e até passou necessidades. Tinha acabado de sair da empresa, né? Tava trabalhando, aí eu não sabia o que fazer, né? Tava sem dinheiro, aí recebi a rescisão e eu tinha contas para poder pagar, comprar comida, essas coisas assim. Só que eu comprei um equipamento, né? Comprei um helmet, um shoulder, comprei calça pad, luva, chuteira, né? E todo mundo sabe que isso é muito caro. Então acabei passando alguns meses de necessidade porque eu acabei comprando tudo isso à vista. Mesmo com tantos gastos, Paulo Félix explica como a psicologia compreende o que sentem os envolvidos com o esporte. A motivação, ela tem um aspecto que é o intrínseco, ou seja, aquilo que vem da própria pessoa e que está inserido na história de vida dela. Isso tem a ver com aspectos absolutamente pessoais. Seria preciso estudar caso a caso para entender o porquê a pessoa busca a realização no esporte. A prática de esportes é uma prática prazerosa, permite o convívio social, permite a superação de limites pessoais. Isso dentro de determinados limites é extremamente prazeroso, extremamente saudável e a pessoa pode levar esses valores para a vida pessoal dela. Joga pro alto e reza! Mas essa paixão, as loucuras e os gastos resultam em grandes realizações. Lucas Hellinger, mais conhecido como Luke, hoje joga no High School, o primeiro patamar de quem joga futebol americano nos Estados Unidos e que podemos comparar com o ensino médio aqui do Brasil. Com o desenvolvimento, o atleta pode ter propostas para ir ao college, que são as universidades, o segundo patamar do esporte. Após isso, há um período chamado de draft, em que o atleta espera propostas para chegar na tão sonhada NFL. Luke fala do nível jogado nos Estados Unidos e como está a sua situação no esporte. Jogar futebol americano nos Estados Unidos é quase que um sonho, mas para poucas pessoas, e eu posso falar que realmente eu sou privilegiado por poder viver meu sonho todo dia. Desde entrar no ônibus até ir pisar no campo pela última vez, foi
uma experiência incrível. E eu posso dizer que o nível de futebol americano aqui nos Estados Unidos, e que eu aprendi, eu posso e vou com certeza levar para qualquer lugar. Atualmente eu tenho uma oferta para 3 universidades e eu espero pelo menos mais 2 ou mais 3 ofertas a caminho. Eu nunca vou dizer que a NFL não é uma possibilidade, porque existem jogadores de diferentes níveis jogando na NFL, desde jogando Divisão 1, jogando na Divisão 3. Então, a NFL sempre é uma possibilidade. Se você tem talento, eles vão achar você, não importa a divisão que você joga. Mesmo quem não joga fora do país tem oportunidades pelo Brasil. Cristiano Mamed é um desses que saiu de São Paulo e foi para Santa Catarina. O atleta começou a carreira no Corinthians Steamrollers, passou pelo Palmeiras Locomotives até chegar no Timberrex. Eu tive a oportunidade de ir para o Timberrex e, cara, para mim foi uma coisa assim que eu não esperava, né? Eu fiquei extremamente feliz, né, de saber que tinha times me olhando, né? Tive proposta do Goiânia Rednecks, tive proposta do Rex e acabei indo pro Rex, né? Por ser o time mais forte do país. E então eu larguei tudo o que eu estava fazendo, tudo que eu tinha e caí de cabeça, né? Decidi vir pra cá. E não me arrependo, né? Tô gostando muito. E esses dias eu parei para pensar, né, que eu tinha saído do Corinthians e dei um passo, dei 2 passos para trás para ir pro Palmeiras. Só que na verdade sair do Corinthians foi 4 passos para frente, né? Eu consegui dar 4 passos, né? Então eu fui para um time de segunda divisão, fiz uma boa campanha e tive a oportunidade de ir pro T-Rex e cheguei aqui também e estou fazendo um bom trabalho também aqui. Companheiro de clube, Silas Gomes explica as mudanças de jogar em São Paulo e Santa Catarina e participar de uma equipe estruturada. É totalmente diferente de São Paulo, a estrutura e treinos. É como se eu nunca tivesse jogado antes e estivesse vivendo tudo pela primeira vez. Aqui temos treino durante a semana toda. São 2 treinos, academia, campo. Quando não tem treino de campo, tem treino de pista, que é um treino de atletismo. Então, a rotina já muda aí. Aqui é muito intenso. Futebol americano 24 horas. Esse é o diferencial. Acho que aqui, por ser uma cidade pequena e não ter muitas coisas para fazer, acho que o nosso foco total é o futebol americano. Então não tem como você se distanciar ou se distrair. Aqui é para quem quer jogar, para quem quer viver. Se você não quer viver o futebol americano e nem quer estar dentro do futebol americano durante 24 horas, não é um lugar para você ir. Quem não é atleta, mas gosta do esporte, também pôde seguir outros caminhos. Everaldo Marques conheceu a modalidade acompanhando o pioneirismo de Luciano do Vale, na faixa nobre do esporte, transmitido pela TV Bandeirantes no início dos anos 90. Hoje é um dos principais narradores de futebol americano dos canais ESPN. Eu comecei a trabalhar com futebol americano no final de 2005. Em agosto daquele ano eu vim trabalhar na ESPN e na conversa que eu tive na época com o José Trajano, eu disse a ele que eu me considerava capaz de narrar qualquer esporte se eu tivesse tempo de estudar. E eu já acompanhava o futebol americano naquela época. Então, quando surgiu a informação de que o narrador de futebol americano da ESPN, o André José Adler, não ia continuar, eu me coloquei à disposição e foi assim que surgiu a oportunidade. Antes de chegar aos canais ESPN, o comentarista Paulo Mancha passou pelo Band Esportes. De início, Paulo Mancha era responsável por uma lista de discussão sobre futebol americano na internet. Ouvindo boatos de que a emissora poderia transmitir a temporada da NFL no Brasil, como jornalista, apurou a informação e descobriu que era verdade. Foi então que sua carreira deu um grande salto. Até que quando faltava ali uma semana para o começo da temporada de 2006-2007, o pessoal da produção do Band Esportes me mandou uma mensagem falando que eles já tinham um narrador para as partidas, mas que ainda não tinha um comentarista. E se eu teria sugestões de comentaristas, né? Então eu fiz uma lista de pessoas, né, de 6 pessoas que eu achei que seriam adequadas para comentar futebol americano. Curiosamente eu não me incluí entre essas 6, né? E mandei essa lista das 6 pessoas, com pequena biografia de cada uma.
Mas para minha surpresa, eles mostraram essa lista para o narrador que eles tinham contratado, que eu não sabia quem era. Mas por uma grande coincidência o narrador era o Ivan Zimmermann, que já me conhecia. O Ivan já tinha vindo aqui em São Paulo, tinha ido no show da minha banda, sabia que eu gostava de futebol americano, né? E o Ivan, quando viu o meu nome lá, ele falou, olha, não pega nenhum desses 6 aí, que ele falou, não, pega o próprio Mancha. Como atleta, jogou pelo Corinthians Steamrollers e Lusa Lions. Como jornalista, foi comentarista do Band Sports e narrador de futebol americano. Hoje, Vitor Francisco é o criador do Salão Oval, um dos maiores sites de futebol americano do país. Eu queria abrir um site que fosse relevante, né? Tivesse muita informação, igual tem muito banco, o banco de dados lá é incrível, ainda vai melhorar, mas a não existência, né, ter 100 times, o histórico dos 100 times e fora as notícias que a gente tenta fazer, foi aí que veio a evolução. Acho que agora ficou mais sério, né? Não que a gente nunca fizesse essas coisas com seriedade, mas agora a gente encara como algo que pode realmente ir para frente. Antes era realmente só nas mídias sociais e, enfim, era algo que a gente fazia mais ou menos por hobby. Acho que do fim do ano passado para cá veio um pensamento mais de consolidar como um veículo de comunicação que tem mídias sociais, né? Não mídias sociais só que falam de futebol americano. Atleta, empresário e formado em administração, Gustavo Urlacher deixou o emprego de bancário para se dedicar a uma loja física de futebol americano no Brasil. Tudo começou quando eu tinha a necessidade de comprar equipamentos para mim mesmo. Não encontrava lugares para comprar no Brasil e por ter morado nos Estados Unidos e por ter uma conta no eBay na época, eu tinha facilidade e eu não tinha medo de comprar online. Naquela época, 2006, 2007, existia muito medo de comprar online e por ter essa facilidade, já ter comprado, eu comecei a trazer equipamentos para mim. E eu errava muitos tamanhos, a calça eu não sabia, comprava errado, ficava grande e eu tinha que vender dentro do time. E eu percebia que quando eu chegava com um produto ou outro que não servia para mim, a venda era instantânea e dava até briga, porque era muito carente nessa questão de um fornecedor de equipamentos. De atacante no futebol, Ademar passou a ser kicker da bola oval. Ele conta que o segredo da posição não é apenas a potência do chute e que o jogo coletivo também é importante no futebol americano. O que seria um bom chute? Um chute com precisão, né? Nem tanta força, porque no extra point, pertinho ali, só se você só pegar e dar um toquinho só na bola que ela vai cruzar. Mas no field goal, você, dependendo da distância, você vai ter que usar um pouco de força aliada à sua precisão. Só que existe o fator psicológico em que a pressão é toda do kicker que tem que converter, porque não tem goleiro, não tem barreira, tem, claro, o outro lado que está tentando, mas praticamente a sua equipe defende, né? Então, o sistema nervoso, o time, né? O time que você tem que estar com shoulder, né? O cara lá que segura, acho que é shoulder, sei lá o nome da desgrama lá do cara que segura a bola. Se você não tiver em sincronia com ele, você vai perder o seu chute e na realidade não é culpa do kicker, né? E sim da pessoa que está ali ajeitando essa bola da maneira correta para ser batida. Por fim, Paulo Félix explica, na visão da psicologia, o que é a prática esportiva e qual o papel do esporte na sociedade. O esporte na sociedade funciona como um modelo social, né? Um modelo de superação, um modelo de busca por um melhor desempenho, um modelo de foco em busca de um objetivo. A psicologia do esporte, ela busca fazer com que o atleta atinja esse objetivo, busca dar suporte para que ele vença a maior barreira de todas na atualidade, que é a questão emocional. O terceiro, avança pela esquerda, olha o contra-ataque, o Baltimore Ravens ganha o jogo! Paixão, loucura, gastos e várias histórias. Assim é a vida de quem escolhe o futebol americano.
Assim, a modalidade cresce no Brasil. E assim, o futebol americano vai fazendo história.